Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 95 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E será necessário que você faça as anotações referentes ao conteúdo que iremos ver. Qual é o assunto de hoje, né? Hoje nós vamos estudar o emprego ou a função sintática dos adjetivos. Nossos objetivos para esta aula são revisar a classe gramatical do adjetivo e conhecer o emprego sintático do adjetivo. Muito bem, então vamos começar, né? Relembrando esta classe gramatical que vocês já estudaram, vocês já conhecem a classe dos adjetivos, né? Os adjetivos, eles têm a função de atribuir uma qualidade ao substantivo, né? Esse substantivo está lá na mesma oração, então o adjetivo ele vem acompanhando este substantivo, né? O adjetivo é uma classe que varia em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural. E sempre vai estar de acordo ou em concordância com os termos que ele qualifica, ou seja, com os substantivos aos quais ele se refere. Os adjetivos eles também podem variar em grau, para dar a ideia de maior ou de menor intensidade de uma determinada qualidade ou característica. Alguns fenômenos linguísticos relativos aos adjetivos, eles são bastante comuns na nossa língua, como, por exemplo, a locução adjetiva, a substantivação dos adjetivos, também adjetivos adverbializados, e ainda os pronomes adjetivos. A gente verá exemplos, né, de tudo isso aí para que fique bem claro para vocês. Então, começando ali a revisão dos tipos de adjetivos, começando com adjetivos simples, aqueles que têm apenas um radical ou são formados por apenas uma única palavra. São exemplos: verde, idoso, rico, real. Já os adjetivos compostos, eles têm mais de um radical, ou seja, duas ou mais palavras. São exemplos: verde água, socioeconômico, sul-americano, ultravioleta. Já os adjetivos primitivos, como o próprio nome já diz, primitivo é o que veio primeiro. Então, estes não derivam de nenhuma outra palavra. São exemplos de adjetivos primitivos: azul, bom, belo, grande. Por quê? Porque além dos primitivos, nós temos os derivados. Os derivados são aqueles que se originam de outras palavras, ou seja, dos adjetivos primitivos. Exemplos: azulado, que derivou do azul; desajeitado, que derivou de jeito; linguarudo, que derivou de língua; grandioso, derivado de grande. E também temos os adjetivos pátrios, aqueles que indicam a origem de um ser ou de uma coisa, podendo se referir ao continente, ao país, à região, ao estado, à cidade. Exemplos de adjetivos pátrios: americano, estadunidense, sulista, potiguar, brasileiro, paulistano e assim por diante. Conseguiu lembrar desta classe de palavras? Tenho certeza que sim. Quanto ao gênero dos adjetivos, então nós falamos, né, que ele também pode ter essa variação para masculino ou feminino. Então, a enxadrista astuta venceu o jogo. Astuta, feminino. Passando essa frase para o masculino, teremos o enxadrista astuto venceu o jogo, né? Então, astuta, astuto. Quanto ao número, temos o singular e o plural. Então, temos lá o astuto, os astutos, né? O enxadrista astuto,
os enxadristas astutos. A enxadrista astuta, as enxadristas astutas. Então eu faço essa concordância. Lembra que lá no começo eu expliquei que o adjetivo ele sempre irá concordar com o seu substantivo. Por quê? Porque ele está acompanhando esse substantivo. Então ele vai variar de acordo com o substantivo que ele acompanha. Quanto ao grau dos adjetivos, para a gente relembrar, nós temos o grau comparativo de igualdade. Pedro era tão rápido quanto Bárbara. Então, o tão quanto representa o grau de igualdade. O comparativo de superioridade. Pedro era mais rápido do que Bárbara. Então, mais do que, ou mais que, representa a superioridade. O comparativo de inferioridade. Pedro era menos rápido do que Bárbara. Menos do que, ou menos que. Inferioridade. Temos também no grau comparativo o superlativo de superioridade. Pedro era o mais rápido dos alunos. O mais rápido. Superlativo de inferioridade. Pedro era o menos rápido dos alunos. Então, o menos representa aí esse grau superlativo de inferioridade do adjetivo. O superlativo absoluto sintético, Pedro era rapidíssimo. Então, todos os adjetivos que terminam em íssimo, ílimo, érrimo, né, são os superlativos sintéticos. E ainda o superlativo absoluto analítico, Pedro era muito rápido. Muito bem. Então, aqui essa primeira parte foi para que a gente revisasse a classe gramatical do substantivo. Falando agora em locução adjetiva, né, que também é uma variação aí do adjetivo. Então, o que é uma locução adjetiva? É quando eu vou juntar uma preposição mais um substantivo e eu vou ter uma locução adjetiva que representa um adjetivo. Então, olhem lá o exemplo. Ele se acha muito crescido e diz que não gosta mais de livros de criança. De criança, que aparece ali destacado de outra cor, é a locução adjetiva, porque de criança equivale a infantil. Então, se ele não gosta de livros de criança, ele não gosta de livros infantis. Então, sempre que eu tenho preposição mais substantivo com valor de adjetivo, eu tenho uma locução adjetiva. Agora, falando um pouquinho da substantivação dos adjetivos. Os adjetivos, eles podem também ser substantivados, né? Eu posso transformar um adjetivo num substantivo. Olha lá, o homem alto se chama Jorge. Esse alto ali do exemplo, que a professora destacou de outra cor, é o adjetivo que está caracterizando o substantivo homem. Já na frase de baixo, o alto se chama Jorge. Esse alto ali eu substantivei. Então eu peguei o adjetivo alto e transformei ele num substantivo. Por quê? Porque agora eu não mencionei o homem e deixei apenas a referência como o alto. Coloquei o artigo na frente, né? E toda palavrinha que a gente coloca o artigo na frente, a gente está substantivando, certo? Muito bem. Também temos os adjetivos adverbializados, quer dizer, um adjetivo com valor de um advérbio. Olha o primeiro exemplo. As crianças falam divertidamente. Divertidamente é um advérbio de modo. Já o exemplo de baixo, as crianças falam divertido. Divertido é um adjetivo, mas nesta oração tem a função de um advérbio, né? Ele foi adverbializado. Muito bem. Então, como você já sabe, os adjetivos são palavras que caracterizam, delimitam e qualificam um substantivo. Além disso, né, esse adjetivo pode exercer diferentes funções sintáticas.
Então, por estabelecer uma relação com o substantivo, as únicas funções sintáticas que o adjetivo pode desempenhar são essas duas aí. Função de adjunto adnominal ou função de predicativo. Vamos ver. Adjetivo na função de predicativo. Então, nessa função, o adjetivo ele é um termo que a gente chama de termo essencial da oração, né? Ou seja, sem esse termo, a oração fica incompleta. Vamos ver o exemplo que a professora colocou ali. O dia estava belo. Fiz a divisão aqui do período, né? Separei em sujeito e predicado. O dia, sujeito, estava belo, é o predicado. É um predicado nominal, eu estou informando isso ali. Por que é um predicado nominal? Porque tem um verbo de ligação. E belo é o predicativo do sujeito. Então, essa construção frasal dá predicado nominal. No caso aqui, a palavra belo é um adjetivo que tem função sintática de predicativo do sujeito. Por quê? Porque belo é o predicativo do sujeito o dia. Mas não esqueçam a classe gramatical. Belo é um adjetivo. Então, a gente tem as duas situações. A situação morfológica, ele é um adjetivo. E a função sintática, ele é um predicativo do sujeito. E ainda também é o núcleo do predicado, pois no predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome. E belo, adjetivo, é um nome. Agora vamos ver o predicativo do objeto, né? Também pode ser ou do sujeito ou do objeto. O exemplo anterior era predicativo do sujeito. O exemplo de agora trata-se de um predicativo do objeto. O público achou o filme muito bom. Então, feita aqui a divisão do período, né? A professora separou o público, sujeito, achou o filme muito bom, é o predicado. E eu já estou indicando aqui que é um predicado verbo nominal. Por que ele é um verbo nominal? Porque temos um verbo de ação, um verbo significativo, e nós temos um predicativo, né? Então temos as duas situações dentro do mesmo predicado, por isso ele é verbo nominal, porque eu tenho como núcleo tanto um verbo quanto um nome. Muito bem. Também classifiquei aqui, né? Estou indicando que o filme é o objeto direto dessa oração. O público achou. Achou o quê? O filme, objeto direto do verbo achou. E aqui o muito bom, né? Esse bom é um adjetivo que tem a função sintática de predicativo do objeto. E ele também é um dos núcleos do predicado, né? Então essa é a função sintática. Mas não esqueça que a classe gramatical é adjetivo, né? Então, como a gente viu, o adjetivo como classe gramatical pode exercer funções sintáticas, né? Que são específicas para ele, que é do adjunto adnominal ou dos predicativos. Agora vamos ver então o adjetivo na função de adjunto adnominal. Então, nessa função, o adjetivo ele é um termo que a gente chama de acessório da oração. Ou seja, né, é um termo que, se eu retirar da frase, não vai prejudicar a sintaxe da oração, não vai prejudicar também o sentido. Olha lá o exemplo. O dia belo raiava no horizonte. Por que belo é termo acessório? Porque eu posso retirar e eu vou permanecer com uma frase que faz sentido. O dia raiava no horizonte, ok? Por isso que eu chamo de termo acessório. Esse belo aqui é um adjetivo que tem a função sintática de adjunto adnominal, ou seja, ele está junto de um nome, de um substantivo. Qual é o nome que ele acompanha? Dia, né? O substantivo dia. Então, não esqueça que o adjunto adnominal está sempre junto de um nome, né? Por isso que ele é adjunto, junto de. E adnominal, porque se refere
a um nome, a um substantivo. Muito bem. Alguns empregos particulares do adjetivo. Vamos observar aqui essa seguinte situação. O adjetivo ele possui características que são semelhantes às do substantivo, que muitas vezes só é possível a gente distinguir na própria frase, né, no contexto da oração. Olha então o que eu trouxe aqui para exemplificar. É preciso criar emprego para trabalhadores jovens. Qual é a classe gramatical da palavra trabalhadores nesta oração? Nesta oração, trabalhadores tem a classe do substantivo, né? É um substantivo. Já a palavra jovens, aqui nesta oração, é um adjetivo, porque qualifica ou caracteriza o substantivo trabalhadores. Agora a gente vai mudar, a gente vai inverter essas classes gramaticais, que é o exemplo de baixo. Jovens trabalhadores querem emprego. Agora, nessa oração, jovens passou a ser o substantivo e trabalhadores, o adjetivo que está qualificando ou caracterizando o substantivo jovens, né? Então, é importante que a gente preste bastante atenção no contexto da frase, porque uma palavra, ela pode mudar de classe gramatical, dependendo do contexto no qual ela está inserida, tá? Então, é bem importante também ter esse olhar aí. E a situação B também é uma situação bem interessante, que diz assim, ó: há casos em que a posição do adjetivo antes ou depois do substantivo pode alterar o significado. Muito bem, então olha só, isso acontece em alguns casos, né? Então vamos ver a primeira situação. Era um velho amigo meu. Aqui o amigo é o substantivo e o velho é o adjetivo que está caracterizando este substantivo. Esse velho aqui, colocado antes do substantivo amigo, deu o sentido de antigo, né? Agora vamos ver a segunda situação. Era um amigo velho que precisava de mim. Agora o amigo aqui continua sendo substantivo, mas eu posicionei o adjetivo velho depois do substantivo. E agora eu atribuí o significado de idoso para esse velho. Então, temos aí uma diferença em velho amigo e amigo velho, certo? Então, também é importante, né, que você observe esses contextos para saber diferenciar o significado, né? Porque colocando antes ou depois do substantivo pode alterar o sentido, pode alterar o significado do adjetivo. Muito bem, pessoal, então ficamos por aqui, né, com esta aula sobre o emprego dos adjetivos. Agora você fará os exercícios propostos para essa aula para fixação do conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!